Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como prometido, eu vou resolver aqui, na verdade eu vou demonstrar algumas propriedades importantes no entendimento do conceito de limites. Vocês podem perguntar, para que, professor, demonstrar? Bom pessoal, quando você demonstra algumas propriedades, esses conceitos eles ficam mais vivos na memória, né? Então também eles servem também para a gente poder também compreender um pouco mais, um pouco além dos conceitos que a gente vê na sala. Então vou começar aqui, ó, a seguinte propriedade que fala sobre o limite da soma, né? O limite da soma de duas funções é a soma de seus limites, ou seja, quando você tem um limite de duas funções, né? fx mais gx quando x tende a A, isso daqui, no caso, o limite da soma vai ser, no caso, a soma dos limites. Como é que eu vou provar isso, né? Como é que a gente vai demonstrar isso? Bom, pessoal, para demonstrar isso aqui, eu vou utilizar o conceito, né? A definição pura e simples de limites, né? Que a gente viu isso na aula 1. Nesse caso aqui, eu estou colocando duas funções, né? Então, eu vou começar considerando, então, colocar assim, considere um epsilon, tá? Eu vou colocar um epsilon aqui bem irrisório, tá? Um epsilon sobre 2. Vou considerar então o epsilon como sendo epsilon sobre 2. E aí eu vou aplicar a definição, né, nas duas funções, tanto na função f como na função g. Então eu vou colocar aqui aplicando a definição na função f, né? O que é que diz a definição, né? Nesse caso, para todo Δ1 vai existir, né, essa diferença, x menos a menor que Δ1, implica que a diferença da função para o limite, né, eu estou colocando então L menor do que epsilon sobre 2. Eu estou aplicando apenas a definição, né? Para todo Δ1 existe um epsilon 2 tal que isso daqui acontece, né? A diferença de x para A menor que Δ1 implica na diferença de fx para L menor que epsilon sobre 2. E vou aplicar agora a mesma definição para a função g, né? Então existe um Δ2 agora, tal que x menos a é menor do que Δ2, implica dizer que a função g menos m é menor do que epsilon sobre 2. Aí é o seguinte, pessoal, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero somar as duas funções, né? E aqui você vê que eu tenho epsilon 2 e epsilon 2, né? Então, nesse caso, eu vou atribuir o mínimo, né, entre os dois. Então, eu vou considerar, então, o delta como sendo o mínimo de Δ1 e Δ2. Nesse caso, colocando o mínimo de Δ1 e Δ2, eu vou poder então fazer a soma aqui dos épsilons. Então, nesse caso, vai ficar dessa forma. Colocando aqui embaixo, eu vou ter o seguinte: x menos a menor do que delta implica dizer o quê? Agora eu vou somar as funções. Então, eu vou ter fx, né, mais gx menos a soma das duas funções dos limites. Isso é menor, né, do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. Aí é o seguinte, pessoal. Percebe que eu tenho aqui, ó, f mais g e L mais M, né? Eu quero que fique uma coisa parecida com o que a gente tinha no início aqui, né? Parecida com isso, né? Tanto para o F como para o G. Então, nesse caso, eu vou dar uma separada aqui, eu vou reorganizar, então eu posso reorganizar aqui, eu posso colocar dessa forma. Fx menos L em módulo, tá? Mais outro módulo de Gx menos M. Isso permanece, né? No caso, aqui eu posso somar, isso vai me dar epsilon. E aqui, pessoal, acabou. Porque aqui eu obtive, então, o que ele queria me dizer lá no início, né? Ou seja, o limite da soma de duas funções é a soma dos seus limites. Eu coloquei a definição, atribuí um epsilon sobre 2,
tanto para a função f como para a função g, e aí eu coloquei um delta como sendo o menor entre os dois. E nesse caso, eu posso aplicar a ideia da definição mais uma vez, e aí eu só reorganizo aqui as funções, obtendo então o que eu queria. Aí agora, essa segunda propriedade, né, que era a propriedade mais importante lá da aula 2, que é a respeito do limite polinomial. Então, para qualquer polinômio, né, então eu atribuí um polinômio aqui qualquer, lembrando que é um polinômio, né, é uma expressão que tem letras e números e a potência, né, segue uma ordem decrescente. Nesse caso aqui, ela segue uma ordem crescente, né, mas tanto faz a orientação. Então aqui eu tenho um polinômio C0, C1x, C2x ao quadrado, C3x ao cubo e por aí vai até o último aqui, que é o Cnx elevado a n, para qualquer número real A. Então, se eu tenho um polinômio desse modelo aqui, eu posso aplicar então o limite, né? Então, o limite do polinômio, no caso, vai ser o valor numérico dele. Para provar isso, é muito simples. Eu vou utilizar então só a consequência do teorema da soma, né? Então, vai ver o seguinte: quem é o limite aqui do polinômio? Tem o limite do polinômio quando x tende a A, né? Isso aqui é quem? Vai ser o limite de tudo isso aqui. Então, vai ser o limite de C0 mais C1x mais C2x ao quadrado, por aí vai até Cnx elevado a n, quando x tende a A. Bom, pessoal, isso aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma soma de limites, né? Então, por definição, eu posso separar o limite da soma, né? É a soma dos limites. Então, eu vou separar, ó. Aí vou ter limite do primeiro, C0, quando x tende a A, mais o limite de C1x, quando x tende a A. Para todo mundo, eu vou colocar um limite, né? Limite de C2x ao quadrado, quando x tende a A. Até o final aqui, ó. No caso, limite de Cn de x elevado a n, quando x tende a A. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou apenas o quê? Substituir os termos. Aqui é o limite de C0, né? Ou seja, C0 aqui, ele está fazendo o papel de uma constante, né? Lembrando, né? O limite da constante, ele próprio. Então, vai ficar C0 aqui, mais esse x vai ficar A, então vai ficar C1 vezes A, mais C2x ao quadrado, fica C2x ao quadrado, por aí vai até o último termo, né, que é Cn A elevado a n. Só que isso, pessoal, nada mais é, tudo isso aqui, nada mais é do que o valor numérico, né? É quando eu troco o x por A. Então isso aqui, de fato, é o polinômio, né? O valor numérico do polinômio quando o x é A. Pronto, cheguei aonde eu queria, né? Ou seja, eu tenho então que o limite de px quando x tende a A é igual ao valor numérico desse polinômio quando x for A. Finalizando então aí os nossos dois teoremas principais, né? Lembrando, pessoal, esse primeiro teorema aqui, que eu fiz da soma, né? Eu também posso atribuir tanto para a diferença e também para o produto e para a divisão, né? O procedimento aqui é o mesmo. Eu aconselho depois vocês a praticarem também essas questões de demonstração. Obrigado, pessoal. Até a próxima.